Olá, estamos aqui na Sacada Cultural e hoje a gente tem aqui o nosso convidado especial, o amigo Célio Turino. Célio Turino, que foi responsável aí pelo programa Cultura Viva, um dos maiores programas de política pública de cultura do mundo, né? De tão bom que é e que foi, né? E Célio Turino está aqui com a gente hoje. Também está conosco o Márcio Aurélio, meu amigo médico sanitarista, especialista em saúde pública e que também faz em sua vida, em sua carreira, a transversalidade da saúde com a cultura. Então, estamos aqui, vamos bater esse papo sobre cultura e esse papo, mais que tudo, sobre direitos humanos. Seja bem-vindo, Célio. Obrigado, Danilo. Obrigado ao programa Sacada. E aí, ao povo de Santos, né? Santos é uma cidade que já produziu muita coisa boa aí para o Brasil, né? Aliás, tem uma história de Santos, devia virar filme, minissérie, que era o Quilombo Jabaquara, aí, que era a área de liberdade aí para os escravizados. Isso já no final do período da escravidão no Brasil, que eram acolhidos em Santos. Então, Santos é uma cidade tem aí muita história de luta, né? Também houve uma greve memorável em Santos dos portuários para não embarcar café e outros produtos para a Espanha quando estava havendo a Guerra Civil e sob o comando do Franco, né? Em pleno Estado Novo. Então, nessa época, Santos era conhecido como uma cidade vermelha. E tem até nos Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, que ele, praticamente um dos volumes, né? São 3 volumes, um deles é praticamente todo contando a história de Santos, né? Naquele período, né? Então, para mim é uma felicidade estar com o Santos, rever também o Dr. Márcio, né? Tivemos aí numa experiência política em comum, que acabou não se viabilizando do jeito que a gente queria, mas a gente segue. Então é bom quando a gente, na surpresa, se reencontra. Senão estamos aí na mesma caminhada. Seja bem-vindo, meu amigo Márcio Aurélio, médico, sanitarista, especialista em saúde pública e um apaixonado pelas artes e um cara que busca em toda a sua vida essa transversalidade da saúde com a cultura. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, Danilo. Mais uma vez, a gente está aqui nesse nosso projeto Sacada Cultural e trazendo o grande companheiro Célio Turino, companheiro das batalhas, das militâncias, né, e da cultura, especialmente com o seu projeto, que nós nos inspiramos aqui como candidato que fui a prefeito de Santos, né? Essas últimas eleições, a gente se inspirou no seu projeto e propomos a criação da figura do agente comunitário da cultura, no sentido de estar dando mais fluidez ao projeto de cultura, saindo um pouco daquele da posicionamento mais conservador, né? Do espaço físico, predial, dos muros, né? E da produção cultural e trazendo a cultura realmente viva como um instrumento aí de transformação, libertação e de consciência para as pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Vamos bater um papo aqui bacana. Obrigado, Márcio. Olha só, eu não sabia que você saiu candidato a prefeito. Devia ter me chamado antes, que eu queria fazer um depoimento aí em apoio. Bom. Ou para começar aqui, vamos começar estimulando esse nosso debate com um tema que sempre é atual, né? Sempre atual e principalmente no momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, um momento onde a gente está confinado, um momento que o Brasil vem passando e é uma questão cíclica, né? Nós, como o Célio também é historiador, escritor, eu tenho uma grande referência para mim por também ser historiador, artista, músico, e assim, a gente sabe que é cíclico esses momentos, né? Onde parece que abre a porta do armário e aparecem os fascistas, os racistas. Historicamente, isso
aconteceu em vários momentos da história, e a gente vem vendo esse momento, um momento muito conturbado, muito delicado, muito complicado no nosso país, e falando sobre direitos humanos. Célio, me conta aí, o que são esses direitos humanos e como que você vê os direitos humanos na atualidade do nosso país? Bom, aí, falar sobre direitos humanos, né? É algo que deveria ser percebido como fundamental, mas para a gente ver como e compreendido por todos, né, e todas, mas para ver como sempre se manipulam, né, os conceitos. O que é o direito humano básico? O primeiro direito humano é o direito à vida, né? Direito à felicidade. E aí, para realizar esse direito à vida e à felicidade, há um conjunto de direitos que vem acompanhados. O direito de ter uma morada, qualquer animal tem o direito à sua morada, qualquer pássaro a fazer seu ninho, né? Os humanos também têm esse direito, né? Direito a uma alimentação saudável, mas a gente também perde esse direito a uma alimentação saudável. A gente ingere muito veneno aí com os agrotóxicos. Agora, com o atual governo federal, liberaram, creio que mais de 200 venenos aí para a agricultura, né? Então, hoje o brasileiro é o povo que mais ingere veneno aí, doutor Márcio me corrija, mas creio que são em torno de 7 litros de veneno que a gente ingere por ano, né? Que vem aí nos agrotóxicos, dos alimentos. Direito humano básico é o direito à água, né? Aliás, ontem, eu até tenho denunciado isso. Ontem foi aberto na Bolsa de Wall Street a água no mercado de futuros, né? Isso isso é o fim de qualquer padrão de humanidade, né? Porque é como vender ar também. Daqui a pouco vão vender. Minha avó já dizia, ainda vão vender o ar que a gente respira. Daqui a pouco vão vender também. E a gente acha isso normal, né? A água ser uma mercadoria negociada no mercado de futuros, na Bolsa de Wall Street. E foi liberado ontem, um momento histórico aí de alienação da vida, né? Então, direitos humanos envolve isso, envolve bem tratar as pessoas com respeito. Teve uma pessoa que há 2.000 anos atrás dizia, né, amar ao próximo como a si mesmo. Mas isso acho que as pessoas não prestaram atenção, tanto que muitos que se dizem da religião cristã, eles aprendem mais a odiar o próximo do que a amar o próximo, né? Tudo é baseado no ódio, na cultura do diabo, na acusação, né? Nas maledicências. Então, isso é direito humano, né? E ele se expressa como, do ponto de vista jurídico também, ao longo da história, os direitos vão mudando. Eu próprio, eu também, eu dei uma evoluída aí principalmente nessa última década, esses últimos 20 anos, assim, com a experiência dos pontos de cultura, da cultura viva, aqui no Brasil. Depois, a partir de 2011, eu fiquei circulando mais pela América Latina, mais fora do Brasil, do que aqui no Brasil. Então, me aproximei muito do princípio na ética e na filosofia do bem viver, né? Que o que é o bem viver? É o modo bom de viver na casa, que aí nos Guarani tem a aldeia Guarani, acho que é mais próxima em Santos, é ali entre Bertioga e São Sebastião, no Rio Silveira, né? Tenho vários amigos lá, um grande cineasta, o Carlos Papa, com a esposa dele, uma filósofa, a Cristina Itaquá, professora indígena, que vivem lá na terra do Rio Silveira. E fui me aproximando a esse princípio do bem viver, que em Guarani é o tecô porã, né? Modo bom de viver na casa, também com os povos dos Andes, né? Em Quítua seria o Sumac Calçai, e no Chile, ali com os Mapuche, é Muchamoguém. E o que vem a ser o bem viver? O bem viver, ele
ele dá um passo adiante, que ele não fala mais em direitos humanos, ele fala em direitos da vida e direito a todos os seres, né, de terem a sua dignidade própria, tanto que isso foi incorporado na Constituição do Equador de 2007, também na da Bolívia, né, a natureza enquanto um sujeito de direitos, né, que é um passo importante, porque a gente sai dessa visão antropocêntrica do humano no centro do mundo, né, e em que o resto do mundo tem que servir os humanos, e passa a ter uma ideia dos direitos da natureza, dos direitos dos demais seres. Lembra aí, até participei de um protesto, né, aquela exportação de carga viva, né, dos bois, né, dos bezerros que iam, acho que, para a Turquia, e que atravessaram, né, empestearam, né, até o Porto de Santos, né, aquele cheiro, milhares de novilhos que iam ficar aprisionados num barco para atravessar o Atlântico e o Mediterrâneo, né? Isso é um horror, né? Ou seja, uma espécie humana, ela faz muitos horrores com as outras espécies, né? Ao agir assim, ela também se desrespeita enquanto espécie, né? E porque aí ela se maltrata demais. E no Brasil, aí é um caso em particular, né? Mas aí a gente fala numa, na sequência sobre o Brasil em si. O Brasil é um país que, lamentavelmente, tem 500 anos em que a gente se habituou com os horrores, com as maldades, com as crueldades, né, com os genocídios. A gente como povo, assim, nem, nem percebe, né, que mal nós estamos fazendo para a vida, né? E isso tem que ser discutido também, né? Ou seja, às vezes as pessoas têm a ideia de que o direito humano aí ficam falando, é o direito do preso, o direito criminoso. Bom, primeiro, os maiores criminosos no Brasil estão lá estão morando lá no Palácio da Alvorada, né? A família, assim, de altos criminosos, né? Mas, em segundo lugar, na verdade, o direito humano ele é muito vasto, ele envolve um conjunto de direitos, conjunto de formas de vida, inclusive. Então, é isso é direito humano. O Célio estava falando a respeito da comercialização da água, daqui a um pouco nós vamos pagar para respirar. E eu lembrei, eu tenho um apartamento lá em São Lourenço, ali em Minas Gerais, a Coca-Cola comprou água São Lourenço, estão acabando literalmente com a mina de água que tem lá, e daqui a 10 anos, 15 no máximo, vai acabar a cidade, né? Porque a cidade vive em torno do Parque das Águas. Existe um movimento lá nesse sentido, mas que tem tido muito pouco resultado diante do império que é a própria indústria, né? A Coca-Cola. Mas são essas coisas que acontecem no Brasil, a banalização dos fatos, né, do dia a dia, e o povo vai absorvendo, e a gente vai se matando. E hoje eu estava escrevendo um texto, porque aqui no nosso Sacada Cultural nós também fazemos um programa de rádio, e eu faço uma crônica, e fazendo uma crônica sobre direitos humanos, a gente fala da declaração que amanhã completa 72 anos, né, a Declaração dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral da ONU, e eu digo que é uma carta de princípio, porque se fosse uma lei universal, o Brasil estaria preso, né? O Brasil estaria na cadeia, né? Porque somos um dos países que mais mata, em que mais o policial morre, em que crianças mais perdem a vida em balas perdidas. Nós somos o 7º país que mais violento, cria violência contra as mulheres, gera violência contra as mulheres, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento em que estamos aqui falando, vamos falar mais naturalmente de cultura, mas também para reafirmar, né, o absurdo, né, que nós vivemos, denunciar e debater sobre isso. Com certeza, Márcio, realmente é um momento e o Brasil estaria, as pessoas que estão, principalmente a quadrilha que se
como diz o Célio, que está lá na alvorada. Então, ô Célio, a gente vem com os anos criando ferramentas e recursos para que a gente consiga modificar as formas sociais, as relações sociais, as desigualdades, as relações econômicas dentro da sociedade, né? Como, por exemplo, a questão da economia criativa, três tipos de economia que vão sendo muito abordadas de uns anos para cá. Economia criativa, a economia solidária e a economia circular. Que são formas e novas formas de ferramenta que a gente pode utilizar para justamente buscar a inserção de toda uma sociedade que muitas vezes é colocada, às vezes, às margens dentro desse próprio sistema, né? Como que você vê, Célio, essas ferramentas, essas formas de lidar com essas relações sociais, com essas relações econômicas, essas novas formas, o que isso contribui, o quanto isso contribui para a gente, para toda uma sociedade? Microfone. Oh, desculpe. Essas formas, elas sempre existiram, né? Em maior ou menor intensidade. São essas economias mais de proximidade, o que o Papa Francisco agora chama de economia com alma, né? Tem o manto aí do propósito da economia de Francisco, da qual eu participo, né? Aqui no Brasil, a gente estendeu para a economia de Francisco e Clara, porque as novas economias, o feminino e o masculino têm caminhão embriados, né? Lado a lado, né? E essas formas, elas sempre subsistiram, mas de uma maneira marginal. E, sobretudo, a partir do capitalismo, elas foram sendo cada vez mais marginalizadas. Não, mas existe a economia da dádiva, né? Que ela está presente. As festas populares, elas são resultado da dádiva generosa, né? Uma festa divina, que uma comunidade toda se reúne, se organiza, às vezes por séculos, né? A abundância da comida, tudo mais, uma folia de reis, tem a brincadeira para roubar ali, o palhaço ele vai roubar a comida, mas que está ali, é um prato de comida que fica numa sacada. Isso está presente na cultura tradicional, né, dos povos, né, dos povos indígenas. São várias formas de retribuição, de entrega, né? Mas eu diria que hoje é uma questão de sobrevivência, porque a gente vive sob um sistema que ele é ética e moralmente condenável, mas para além disso, ele está levando mesmo o mundo ao suicídio, que é o sistema capitalista. O sistema capitalista é o que de mais ilógico a humanidade já produziu, porque esse sistema ele é baseado na ideia da acumulação infinita, na ideia da exploração infinita dos recursos, sejam do, dos outros seres humanos, sejam os recursos naturais, é só tirar. E isso é absolutamente lógico. Nós vivemos num planeta que ele é finito, que ele tem dimensões conhecidas, conhecíveis. Ele é limitado, é grande, mas é limitado. E então, um sistema econômico baseado na ideia da acumulação infinita, ele só pode levar a humanidade ao extermínio. Ou seja, é necessário construir e fortalecer essas novas formas de economia e superar esse sistema econômico capitalista. É algo que a gente tem tido muito receio em dizer, às vezes, mas que eu aprendi que é preciso dizer. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos fortalecer essas outras formas. A economia circular, né, que ela até subsiste com o capitalismo, mas ela, no limite, ela não, ela vai ser só um simulacro de economia circular quando ela é apropriada pelo capitalismo. Por quê? Porque
a economia circular é uma economia regenerativa. Então, ela não pode ter a acumulação e a exploração infinitas. A economia solidária, o valor de troca, ele está na solidariedade, ele não está na acumulação. Da mesma forma, a economia da dádiva, as economias feministas todas, que também vão acontecendo, a economia do cuidado. O capitalismo, ele é filho e pai do racismo, e isso porque toda a acumulação primitiva do capital ela se deu a partir do colonialismo e da exploração, primeiro do genocídio dos povos nesse continente que veio a ser chamado de América, e depois com a escravização e o holocausto dos africanos e das africanas, né, por séculos a fio. Foi isso que permitiu a acumulação que possibilitou o salto capitalista no 18, 19. E ele também é resultado de uma hiperexploração da economia do cuidado, que foi fundamentalmente relegada às mulheres, né? É uma economia que ela não é monetizada. Então, e é uma forma de subsídio à hiperexploração do trabalho, porque o operário da fábrica ia para a fábrica e o capitalista ele sabia que aquela sua força de trabalho, quando chegasse em casa, seria razoavelmente cuidada, teria a casa limpa, os filhos estariam sendo cuidados para depois se transformarem em força de trabalho, aquela força de trabalho estaria sendo alimentada, e tudo isso a partir de um trabalho gratuito, que é o trabalho das mulheres, né? Que é essa economia do cuidado, que é uma forma de subsídio também para a acumulação capitalista. Então, é necessário pensarmos em outras maneiras de organização econômica da sociedade, e, e isso precisa ser urgente. Eu não sei se nós teremos mais uma década para ficar divagando sobre essa questão, que é isso que o Márcio colocou, né? Lá em São Lourenço, né, as águas. Eu lembro, criança, eu ia para São Lourenço, meus pais, a gente pegava água nas fontes, né, e tudo. Hoje está sendo sugado, em questão de 2, 3 décadas, suga toda a água. Aqui tem o aquífero Guarani, os mares, enfim, é algo absolutamente irracional, insano, mas que a gente tem visto. Nesse semestre, eu e minha esposa, nós escrevemos um artigo que é Economia Cidades com Alma. Não sei se vocês viram. Saiu no site do IHU, até propondo isso, os agentes jovens da comunidade, propondo a organização das cidades a partir da economia do cuidado. Isso gera muito emprego, gera muita renda, né? Também a questão da energia, né? Também as cidades são sugadores de energia. Esse artigo saiu no IHU, eu posso mandar para você, depois disponibiliza aí para os ouvintes, para o pessoal que estiver assistindo. Nós fizemos na esperança de que candidatas e candidatos a prefeitos, prefeitas, vereadoras, vereadores, absorvam alguma dessas ideias, quem sabe, transformando em projetos de lei, para que a gente comece urgentemente a mudar o nosso padrão de vida no planeta, né? Não é certo a gente participar de uma época em que as pessoas naturalizaram a ideia de que nós podemos roubar dos nossos filhos e netos. Nenhum animal faz isso, só os humanos. E o que a gente rouba dos nossos filhos e netos? Nós roubamos o futuro, roubamos a água, roubamos o ar. E nós fazemos isso com uma maior naturalidade. As pessoas acham que deixar de herança para um filho, para um neto, é deixar de herança ali, propriedades, bens, né? Mas não, tem as heranças que, como geração, a gente também tem que deixar, a gente tem que zelar para entregar um planeta melhor para eles, né? Mas nós não estamos entregando isso precisa mudar urgentemente, né? Veja aí
situação esse ano, com a pandemia. Imagina o que isso vai afetar a psique, o modo de ser das crianças e dos jovens, né? Ficar um ano sem o convívio dia a dia numa escola, né? Isso é fatal, né? É uma herança aí que bem ruim, que nós estamos deixando, vamos deixar outras mudanças do clima cada vez piores, enfim. Por isso é necessário pensar nessas novas formas de economia e que sejam formas que não estejam baseadas na acumulação, na exploração, na competição, porque a humanidade ela não é fruto da competição, é uma mentira que pregam até na educação, porque a humanidade se moveu pela competição. É mentira isso. Imagine aí no período da pré-história, quem descobriu como preservar o fogo, depois como fazer fogo. Se essa pessoa não compartilhasse esse conhecimento com os outros, humanos ali em volta dela, quando ela estivesse doente, precisando de um fogo para ser aquecida, dentro de uma caverna, que fosse, e se ela não compartilhou essa informação com os outros, não teria quem fizesse a fogueira para aquecer. Se ela descobriu a propriedade medicinal de uma planta, de uma folha, para curar uma dor de barriga, que fosse um boldo, né? Minha avó que tomava chá amargo, que ela chamava, ela macerava o boldo, né? E a pessoa descobriu que o boldo fazia bem ali para o estômago, mas não passou essa informação para os demais, quando ela podia morrer de dor de barriga, por não ter quem fosse procurar aquele boldo para ela, aquela planta. Vocês sabem que uma grande antropóloga, Margaret Mead, né, começo do século XX, uma vez ela dando aula, quando perguntada por um aluno qual foi o primeiro caso a primeira expressão de cultura na humanidade. Ela fala, foi um fêmur regenerado, né? E por que isso? Porque houve uma comunidade que cuidou dela, né? Exatamente. E, foi quando se achou um fêmur consolidado, uma fratura consolidada, foi a manifestação de civilidade, né? Civilização, dado cuidado um para o outro, né? A primeira expressão de cultura, é isso mesmo. Sim. Você, como intelectual e militante político, participou da fundação da Rede de Sustentabilidade, liderado pela Marina e outras grandes pessoas, Luísa Helena, Alfredo Sirquis, Ricardo Young. Eu, modestamente, aqui de Santos, participei desse projeto também, estivemos juntos em Brasília no lançamento da rede, mas, essencialmente, aquilo era um movimento exatamente esse, né? De um cuidar do outro, né? Um projeto transversal e horizontal nas decisões, daí porque a logomarca, né? A fita de Möbius, né? Sem início, sem fim, e realmente um projeto apaixonante, mas que infelizmente não foi. Aí tivemos a correspondência da nossa liderança maior. Eu me retirei, você continuou, e mais outros companheiros no movimento Raiz Cidadanista, e hoje vocês estão, enquanto movimento, no PSOL, tendo passado, inclusive, pela tentativa de construir o Avante aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento Raiz Cidadanista, cujos princípios é o Butu, Tecoporá e o Bem Viver. Obrigado, Márcio. Tanto que eu fiquei feliz quando entrei aqui no streaming e logo te vi, assim, né? A gente vai tentando, sabe? Tem uns 40 anos que eu vou tentando fazer coisa. Na resistência à ditadura, aí, no fim dos anos 70, e por aí vai, né? Na luta na clandestinidade. Comecei no PCdoB, até na clandestinidade. Depois PT, vai, às vezes não dá certo, a gente tenta outro caminho, vai. É assim, mas não vão parar, né? Aí não, mais mais década. Eu acho que as pessoas hoje elas são muito
elas desistem muito fácil, né? Acho que a gente tem que ser persistente, né? A experiência da rede, eu me envolvi, me dediquei muito, cheguei a ficar como porta-voz da rede no estado de São Paulo, e junto com a Marina. Acho uma pena que a rede não vingou da forma que foi pensada, porque o Brasil faz falta um movimento tal qual, idealizado logo no início com a rede, né? Mas, enfim, aí na campanha eu acompanhei a Marina, mesmo como vice do Eduardo, depois foi até aí em Santos, né, que teve o acidente, né, acho que no Guarujá, né, mas foi aí na Baixada, foi Santos mesmo, né, então, e lembro, inclusive, ligaram para mim que deu um problema no avião, querendo saber se a Marina estava no avião junto com o Eduardo Campos, lembro bem daquele dia, né, e aí acompanhei na campanha presidencial. Vi, inclusive, uma semana em que a Marina estava em primeiro lugar para presidente da República nas pesquisas, que a gente recebia o diário, né? E depois via a perda disso, né? Ela sofreu muito ataque, principalmente do PT, né? E ataques sujos, assim, mesmo muito jeito, naquela época não se falava em fake news, né? Mas era muito tirar a comida do prato das pessoas, tá? Então acho que com isso ela tomou uma decisão do segundo turno muito pelo fígado, né? E quando você toma uma decisão com raiva, tal, assim, você não, as decisões não são boas. E ela decidiu apoiar o Aécio, aí foi aí que eu achei, aí já não dava mais para acompanhar. A gente tentou criar a Raiz, como um movimento cidadanista, foi um esforço grande, né, de conceituar cidadanismo como uma ação da cidadania, né, ativa, a incorporar para a política esses conceitos do Ubuntu, do Tecoporã, que é do bem viver, do ecossocialismo, mas acabou também não vingando, né? Não conseguimos constituir enquanto partido. Hoje eu não estou na raiz, assim. Até tem pessoas que se colocam. Eu me coloco como independente, filiado ao PSOL, estou bem satisfeito no PSOL, mas como um militante, um filiado, não participo de nenhuma tendência, de nada, né? E defender desses mesmos valores aí, que eu considero são fundamentais, né? A gente repensar a política. Por quê? Porque é necessário a gente se decolonizar e a gente tem que buscar outros referenciais, sobretudo nos povos ancestrais indígenas, a matriz africana. Também muita coisa boa que veio aí com os imigrantes também, né? Os anarquistas, tantas lutas aí, a gente tem que reconhecer isso tudo e criar uma teoria do Brasil, uma teoria de revolução, da Revolução Brasileira, porque tudo ficou muito bruto. Até o nosso padrão de busca aí por mudanças, ele ficou muito limitado. Quando o horizonte é muito limitado, você caminha pouco. O horizonte tem que ser largo mesmo para as pessoas caminharem mais, né? Então esse é meu esforço, né? Agora eu até recoloquei um texto que tinha escrito em 2016, foi um outro movimento também não deu muito certo, mas que foi uma pena, que eu, Prévias Cidadãs, que eu participei, aí escrevi um artigo sobre a realização de prévias, né? O movimento era Quero Prévias, e que eu já propunha, em função das derrotas que houve em 2016, né? Um processo de prévias longas, de construção de programa, um debate mais amplo com a sociedade, eu penso que está atualíssimo para 2022, não só para escolha de candidatura a presidente, mas também a governos estaduais, ao Senado, até para chapas de deputado estadual, federal, eu penso que devia ter uma confluência, e aí eu estou até pondo para circular de novo esse artigo, né? Mas é muito difícil, porque parece que a política ela se baseia muito no. Parece não, ela se baseia muito no narcisismo, no ego.
ele é muito organizado a partir da ideia dos interesses, e não de valores, né? Você vê isso mesmo nos municípios, é assim. Então, é muito difícil você construir um processo de convergência que seja feito de outra forma, né? Mas eu diria que o Brasil só vai conseguir sair desse labirinto que a gente está se a gente tiver a coragem de pensar outros caminhos, até formas decisórias também. Estou me dedicando, eu ia estar, antes de, se eu estivesse aqui no debate com vocês, eu estar terminando aí um artigo sobre consenso progressivo, que eu estou escrevendo, estou estudando bastante sobre isso, tem muito pouca literatura, então eu vou avançar bastante nesse texto. E que também, né, que a gente acha que para decidir, a maioria vai, levanta o braço e já decidiu. Não, não é assim. Tem outras formas de decisão que elas são muito mais efetivas, né? Mas elas exigem um esforço também das pessoas, das comunidades, relações de confiança, que tudo isso foi quebrado, né? Porque a gente vê assim, o país ele foi muito arrebentado, tomado aí por esses ódios, essas manipulações dos meios, esse lavajatismo também, que foi, Lava Jato foi uma negociata, né, em que agentes públicos usaram como um negócio, né, para lavar dinheiro da corrupção mesmo. Tanto que você veja aí, esses executivos da Odebrecht, todos preservaram suas fazendas, seus carrões, suas fortunas, todo mundo, né? Os promotores lá, aquele que tem o nome da Laguignol, dando palestra paga para as Unimed da vida, e aí poupando. É uma coisa, assim, inacreditável. Essas pessoas foram transformadas em heróis. Agora o Moro indo trabalhar com a empresa que faz a recuperação da Odebrecht, ganhar 1.700.000, vai com a família para os Estados Unidos, morar lá em Washington. Quer dizer, não está nem aí com o país, e desde o início só fazendo negociata, e a imprensa, e o povo foi na onda dessa gente. Isso foi um estrago muito grande, que eu acho que ainda vai levar muito tempo para a gente se recuperar. Hoje eu vi aí, pé de galinha está sendo vendido em supermercado a R$ 9,95 o quilo. O acém está quase R$ 30 o quilo, carne de segunda. E inacreditável como o Brasil caiu nesse poço. E agora, inclusive, 180 mil mortes por Covid. A partir de agora, praticamente, a cada dia um novo país vai estar aplicando vacina contra a Covid, né? Aqui no Brasil, vão ficar patinando. Enfim, vai ser difícil para as gerações futuras entenderem como o povo brasileiro foi capaz de tomar tantas decisões ruins contra si mesmo em tão pouco tempo. Vai ser um caso a ser estudado. Ô, Célio, você que entre 2004 e 2010 esteve à frente da Secretaria da Cidadania Cultural, da Cidadania e Cultura do Ministério da Cultura, e dentro desse período aí, você teve a visão e a sensibilidade de criar um dos maiores projetos de cultura que possibilitou empoderar pessoas, inserir pessoas na vida social, que foi o Cultura Viva, a partir dos pontos de cultura, inclusive aqui em Santos, com alguns pontos de cultura, inclusive o Arte no Dic, que é um grande ponto de cultura. e eu pude acompanhar de perto isso, tenho muita alegria que na época eu acompanhava de perto isso, por estar na Uni, por estar nos Cucas, e a gente estava com a corda toda, né? E conta um pouco para a gente sobre esse projeto maravilhoso que beneficiou mais de 8 milhões de pessoas, criando 30 mil postos de trabalho e também você que também vai lançar um livro falando sobre isso, né? Mas eu peço aqui no programa para você dar uma adiantada, contar um pouco para a gente sobre isso. Foi uma experiência, tanto na minha vida, assim, né?
Fui chamado para trabalhar no Ministério da Cultura e pensar um programa de descentralização da ação cultural. O ministro era o Gilberto Gil, presidente o Lula, isso em 2004. E aí eu apresentei a proposta da Cultura Viva e do Ponto de Cultura. Cultura Viva como uma macro-rede, né, da imensa diversidade cultural do país, e o Ponto de Cultura como uma micro-rede atuando no território, né? Exemplo de Ponto de Cultura, o Arte no DIC, aí em Santos, né? Como outros, né? E isso foi crescendo e a gente foi incorporando, inclusive, cultura e saúde, o saber transmitido pela oralidade dos mestres e das mestras, da cultura tradicional, que foi a ação griot, interações estéticas também com artistas profissionais e pontos de cultura, e com investimento relativamente pequeno, né? Eram R$ 5.000 por mês, 60 mil por ano para cada ponto de cultura, né? Isso em padrão de 2004. Desde então não se atualizou o valor. Mas, enfim, a gente chegou aí a 3.500 pontos de cultura em 2010, 8, 9 milhões de pessoas, como você bem disse, 30 mil postos de trabalho, e fazíamos as teias, né, esses encontros dos pontos, porque o ponto de cultura ele tem um tripé, que é o protagonismo, o empoderamento e a autonomia sociocultural. Mas ele só se realiza quando elevado na potência da rede. Isso tudo eu escrevi num livro, que é o Ponto de Cultura, o Brasil de Baixo para Cima, que saiu em vários países, inclusive no Reino Unido é referência para concurso público, para o Ministério da Cultura, lá no Reino Unido, né, que lá é da Comunicação e Cultura. E já está na segunda edição, tudo mais. E, e depois, de 2011, fui circulando pela América Latina, né, já fora de governo. Então, olha, eu conheço de favela do México até o Chile, se você perguntar, eu conheço, tenho os amigos e vi muitos bons trabalhos em aldeias indígenas, em comunidades camponesas. Aí a experiência se espalhou pela América Latina, bastante. Hoje está presente em 17 países, fizemos 4 congressos latino-americanos, tudo na raça, viu? De levar 1.200 pessoas. No primeiro Congresso da Paz foram 1.200, em 2013, praticamente por iniciativa das pessoas, gente dos mais diversos países, e assim, depois em El Salvador, no Equador também, em Quito, depois na Argentina. E esse trabalho ele cresceu muito na Argentina. Hoje há mais de 1.000 pontos de cultura na Argentina, ativos. E o Papa Francisco ele conheceu, ele era arcebispo ainda, na época, e gostou bastante do projeto, porque ele se aproximava de uma outra ideia que ele tinha, que ele chamava de escolas de vizinhos. E aí, quando ele se torna Papa, ele pede para a assessoria dele procurar quem tinha pensado esse programa, e eles me localizam e me convidam para ir para lá, né, ter encontros com o Papa. Isso em 2015, dar umas palestras lá na Sala do Sínodo, também na Academia de Ciências do Vaticano. Aí eu passei meu livro para ele, ele leu, ele até fez um Twitter recomendando o livro, isso já faz uns 5 anos, e que era o Ponto de Cultura Brasil de Baixo para Cima. E nas minhas conversas, eu ia contando das histórias que eu estava vendo também na América Latina, e ele me estimulou a escrever um livro sobre a América Latina, e eu fiz isso. Foi a minha esposa organizou a viagem, eu fiz mais de 50 viagens assim para as comunidades na América Latina, e praticamente todos os países, só não conheço a Nicarágua, só não tive na Nicarágua e na Venezuela. Nos outros países eu tive muitas vezes, tenho muitos amigos, e nessa imersão profunda. Mas eu ia para falar, para divulgar as propostas, conhecia um pouco mais de relance. Aí, em 2017, eu fui para escutar, para transformar as histórias de vida em capítulos do livro, né? E estou lançando agora, acho que sai essa semana que vem,
toda semana a editora diz que sai a semana que vem, que é pelo SESC de São Paulo. Por todos os caminhos, pontos de cultura na América Latina. Já está, quem procurar já consegue comprar pela a versão digital. No papel, ela sai antes do Natal. E aí eu conto histórias. Eu, por exemplo, tive com os Totonaca, no estado de Veracruz. Aí eu falo sobre a educação dos Totonaca, que ela é toda baseada na ideia do dom e de que o processo educativo tem que ser para despertar o dom nas crianças, nos jovens, porque a pessoa só encontra felicidade quando ela encontra o seu dom, e aí ela se percebe útil para a sua comunidade, né? Então, eles são várias casas, né? Casa do algodão, casa da medicina, casa das madeiras, e a criança ela vai percorrendo essas casas até que ela percebe aquela que é o seu espaço, ali ela encontrou o seu dom. Antes ela passa na casa dos avós, né? Dos abuelos, que aí ela é o conhecimento da ancestralidade, enfim, aí eu conto como é isso. E também falo sobre El Salvador, aí eu descubro que a primeira candidata a presidente da República no mundo, mulher, foi uma salvadorenha, Prudência Ayala, nem havia voto feminino em El Salvador, mas ela encontrou uma brecha, porque não era proibido ser candidata, então ela foi candidata em 1928. Foi precursora da revolta camponesa do Farabundo Martí, lá em El Salvador. E depois eu conto essa história e daí dou um pulo e pego a história da Irma, que é uma guerrilheira da FMLN, e que hoje ela trabalha com teatro, em um pequeno município de 1.400 habitantes. E eu conto toda essa trajetória pela mulher, ou na Guatemala, no Belize, escrevo a biografia comunitária da cidade de Medellín. Medellín é a cidade mais inovadora do mundo, reconhecida pela Unesco. Antes esse título era de Barcelona. E Medellín, há 30 anos atrás, era a cidade do narcotráfico, do Pablo Escobar. 382 homicídios por 100 mil habitantes eles tinham. O pessoal tem uma ideia, no estado de São Paulo são 10 homicídios por 100 mil. No Brasil, 30 por 100 mil. Lá, 382. Em 20 anos, eles conseguiram fazer esse índice reduzir para 19 por 100 mil. Basicamente, a partir de uma acupuntura social, a partir da cultura. E eu vou contando como isso aconteceu. Não, eu não gosto de contar a história pelos grandes vultos, né, ou pelas grandes estruturas. Eu sou adepto da microhistória. Então, eu conto a partir da história de pessoas, vou mostrando como que se deu esse processo. Só tem aqui eu abro um capítulo que eu achei que devia falar sobre o Pepe Mujica e sobre Salvador Allende. São os dois únicos personagens conhecidos, assim, né? Que não são anônimos, digamos assim, né? Mas quem lê vai perceber o porquê que eu fiz essa escolha e porquê que eu escolhi contar um pouco a história dos dois, né? Mas também vou contando por pessoas comuns, né? Pego uma líder Mapuche, a Nicolassa Quintreman, que foi morta também, que morreu no rio Biobío, na represa do Biobío, no Chile, e eu conto a história dela, uma xamã, uma coisa muito bonita. Enfim, o livro tá saindo. E também, além de contar essas histórias todas, em capítulos separados, eu consolido a teoria, os princípios da cultura viva, da cultura do encontro, do bem viver, né? Na verdade, são 2 livros em um. Tem 150 páginas mais de filosofia, teoria, e umas 200 e poucas páginas, né? Aí são capítulos em que eu pego matemática e vou contando histórias. É isso aí. Isso é ótimo, Célio. Célio, eu queria aqui, Márcio, está aqui o Márcio, eu quero te agradecer, primeiramente,
por você ter aceito o convite. Para mim é um prazer falar com você, te rever. É uma alegria imensa mesmo e carinho muito grande que a gente aqui de Santos tem por você. E se não tivesse a pandemia, com certeza estaríamos fazendo esse bate-papo presencialmente, aqui, conversando. Eu moro aqui na Moca, estou doido para descer para o litoral. Eu e minha mulher, nós estamos aqui desde março. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ó, a Silvana aqui, deixa eu apresentar. Ah, lindo. Oi, tudo bem? Silvana é minha companheira. Vocês? Ela que organizou todas as viagens aí que nós fizemos. Tem lugar que a gente subia assim, vamos pegar a história em San Antônio de los Cobres, 4.000 metros de altitude, em Lapú, na Argentina, e a história era de jovens, e do suicídio de jovens. Então, em cada lugar era um tema. Ou na fronteira com Belize, ou lá na Guatemala. Então, foi uma logística e tanto aí. Ô, Danilo. Em nome da Sacada Cultural, eu te agradeço aqui imensamente a sua participação aqui. A gente está com 51 minutos e 25 agora. E a gente agradece muito, Célio, e com certeza nos encontraremos e faremos muito bate-papo desses aí. Danilo, nós somos privilegiados aqui no nosso programa Sacada Cultural, porque tivemos aí uma hora de bate-papo intenso, um intelectual de alta patente e, além disso, abençoado pelo Papa. Olha que maravilha! E peço que o Célio deixe seus contatos aqui para nós divulgarmos suas redes sociais e, naturalmente, quando o livro estiver aí à venda, para que a gente possa também divulgar e a gente possa comprar. Eu tentei comprar aí essa semana, que eu venho acompanhando aí seu trabalho, mas só está na versão digital no Amazon.com.br. Eu tenho até evitado divulgar. O livro é bom no papel, né? Bom no papel. Eu não gosto de ler também digital, não. Só dá 60, não tem jeito para isso. Muito obrigado da minha parte, viu, Célio? Muito obrigado, Danilo. Grande abraço para você. Valeu, gente. Esse é o Sacada Cultural. Um abraço. Célio Turino aqui. Obrigado, Célio. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.